Ao top de 5 segundos, vem aí o podcast do Ademar Pozobon. Oferecimento Bilíder, embalagens reduzindo o seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001. Variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458. Telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional. Agora para todos. BR 287-6000. Camobi, telefone 3212-7700. Olá, amigos. Bem-vindo ao podcast do Ademar. Hoje recebemos o grande amigo, diretor, atleta, faz um pouco de tudo, Miguel Ur, diretor do Inter de Santa Maria. Para quem não conhece, o Miguel Ur é um Miguelzinho da várzea, do profissional, do veterano. O Miguel faz um pouquinho de tudo, depois ele vai se apresentar. Também, junto com a gente aqui, Luiz Pérez, o Luizinho, treinador da categoria Sub-17 do Inter de Santa Maria. Subiu este ano para a Série A do Gauchão da categoria. Em breve vai estar falando para a gente aí. E tá na final aí, né, da Série A2 contra o Lajeado. Primeiro jogo 1-0 aqui na Baixada, onde presenciamos naquele jogo truncado lá, mas saímos com a vitória aqui. Então, parabéns, Luizinho, já por essa classificação. Daqui um pouco vai se apresentar. E do meu lado, o cara que eu tive uma sorte tremenda o ano passado, André Basques. Cara treinando o Júnior do Brasil de Pelotas, me liga para Santa Maria, dizendo que tinha aberto uma vaga numa empresa aqui que era para me indicar ele, que ele queria vir embora para Santa Maria. Disse, cara, tu só vem embora para Santa Maria se tu vir treinar o Figueira. Na hora, fechamos uma parceria e o André tá aí. Perdemos uma final e campeão na outra. Todos bem-vindos. Vamos começar pelo nosso treinador que levou a categoria Sub-17 para a Série A do Gauchão, Luizinho, lá de São Pedro. Vamos conhecer um pouquinho do Luizinho aí. Luizinho desportista, o Luizinho treinador. Fala um pouquinho de ti aí, te apresenta pra gente aí, Luizinho. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto dos amigos. Falar um pouquinho então, eu fui jogador da base do Inter SM, né? Comecei lá em 97, 98, daí depois não prossegui, aí fui pro Exército. Aí ali naquele período que eu fiquei, eu saí fazem 4 anos, né? Eu me preparei sempre junto do futebol, né? Lá a gente, dentro da Força, tem as equipes, né? Eu sempre fiquei muito próximo da equipe de futebol. E ali eu fui fazendo alguns cursos, né? Fui fazendo alguns cursos de treinador, outros que apareciam. Aí comecei a treinar a equipe do meu batalhão, né? Que era o 29 BIB. Se tu serviu no 29, é o melhor quartel da história. Lá só serve os bons. Isso aí. Exatamente. Aí, depois, a partir dali, eu comecei a criar mais gosto, né? Aí eu já parti ali pro lado do amador. Nosso amador aqui é muito forte, né? Eu comecei a treinar lá na minha cidade, lá com o Atlético São Pedrense. Depois fui pro Grêmio. Acabei vindo a Santa Maria também, um convite, daí treinei alguns times do Amador aqui, em especial ali eu cito até o meu clube, que é o do coração, que é o Novo Horizontino, né, o Beco. Aí depois subi, fui para alguns times do veterano, o Barcelona, daí que eu até foi meu jogador aqui, o Miguel tá do lado aqui, fomos campeões lá junto. Treinei Locomotiva também aqui em Santa Maria. E daí depois... Locomotiva, o time do Diegão? Isso. Time do Diegão, do Rodrigo. Então, os amigos. Aí depois eu já tive o convite ali do próprio Miguel, que foi um cara que me digamos assim, me alavancou, né? Me trouxe para o futebol mais nível profissional. Aí tive alguns contatos ali, daí começamos num projeto que depois ele pode falar, que é mais importante aí. Aí depois já tive o convite do Internacional Santa Maria para treinar 17 o ano passado.
Depois, no segundo semestre, eu vim para o profissional, né? Fui auxiliar ali do profissional. E esse ano fui convidado para tocar, né, na frente ali, o comando da Sub-17, e estamos desempenhando essa função até agora, graças a Deus. São Pedrense. São Pedrense, e treinador do Grêmio São Pedrense também. Eu vou te dizer assim, ó, São Pedro é terra da mulher bonita. Se eu não disser isso, a minha mulher me bota dormir no sofá, porque ela é São Pedrense. Que legal. Então, legal, Luizinho, saber um pouquinho mais da tua história, depois vamos falar mais. Sim. Vamos ver esse meu ex-atleta da escolinha do Grêmio. Nós somos velhos, hein, Miguel? Boa tarde, amigo. Velho. Te apresenta aí para nós. Boa aí. tarde, meu amigo, vereador Ademar Possobon. Sempre é um prazer estar ao teu lado nessa bancada. O André, que tem uma amizade de longa data. E o Luiz aí, né, que eu sempre digo, o mundo da bola é muito redondo. E quando o Luiz foi meu treinador no Barcelona, nós ficamos alguns anos invicto ali, né, nos 35. E aí eu vi que tinha algo diferente nele. Barcelona é aquele que é da Leste. Uma mulher que é Adriana, né, que é a presidente. Exato, e o filho Iago. Então, nós se sentia em casa lá, era família. E daí, então, eu sempre vi algo no Luiz diferente como treinador e dizia que ele teria que já para o lado se preparar para uma base, para o profissional. Então, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Eu acredito que temos muito que contar a história do futebol, tanto amador como de base, como profissional. E realmente, eu lembro muito bem quando eu cheguei no Olímpico, a mãe e o pai me levando, eu tinha o quê? Uns 13 anos, 12 para 13 anos. Tava tu, hoje o nosso querido, né, o prefeito Jorge Possobon, que era deputado na época, se eu não me engano, e o Quinzinho, lá me apresentando ao... Os melhores centroavantes da Várzea aí, Exato. mas Nunca abandonou. Não tive o prazer de ver ele jogar. Depois, com o tempo, eu só vi o pessoal comentando. Então, um abraço ao nosso amigo Quinzinho aí, que faz horas que eu não vejo. Enfim, e daí, de lá para cá, a gente deu sempre continuidade, estamos sempre em alguns eventos, sempre junto aí no meio desse futebol, que é a nossa cachaça, nossa paixão. Satisfação imensa em estar no teu programa. Muito obrigado. André, eu já dei a introdução aqui, como que tu veio parar. Antes era só Figueira, agora é o conjunto Dores Figueira. Conta um pouquinho da onde tu é, quem tu é, tu já foi metido a boleiro também. Só não fala que jogou bola, né? Vamos falar só do treinador. Quando eu digo que eu fui centroavante, os caras dão risada, ninguém acredita. A hora que eu larguei a bola no pé dele, eu vi que não era tudo isso. Bom, boa tarde, ouvintes, aos amigos da mesa, o Miguel, que eu tenho um convívio, uma amizade de 20 anos, né? Luizinho, que conheci através do Miguel, que é um profissional que está numa ascensão, bateu na porta do Brasil comigo. Verdade. O Brasil de Pelotas não é fácil, é o Barcelona dos Pampas, não é mole aquilo ali, né? E a tia Ademar, um amigo, um irmão, o cara que chega no vestiário e diz assim, eu não vou abrir mais minha boca, tudo com o André, quando eu vejo o cara tá infartando ao meu lado, que é essa cachaça. Tchê, eu sou de Porto Alegre, eu vim para o interior em 95, comecei a rodar e aos 23 anos que eu moro em Santa Maria, isso aqui é minha paixão, é minha casa, isso aqui é meu amor, né? A minha história na beira do campo, ela começa com a consciência que eu digo que o atleta tem que ter. Cara, isso aqui não é para mim, né? E ainda arrastei algum tempo, né? Mas lá nos meus 14 anos eu via que quando a gurizada estava com o treinador, fazendo aquele famoso rachão, eu ficava cuidando do que os caras faziam, né? Eu tive um treinador no Mirim do Inter, Marcos Freitas, que hoje é preparador físico, do Joinville Futsal, né? E eu sempre no meio disso aí, né? Tive o prazer de trabalhar com Celso Freitas, Jorge Andrade, Galego, tanta gente que nem me lembro mais, mas é um outro futebol diferente, né? Os caras te arrebentavam e te metiam no forno e infiltração no joelho para te estar no outro fim de semana jogando. Aos 16 anos, o campeonato de futsal de Porto Alegre, nos anos 80, ele era mais forte que o campo, né? E nós tínhamos um time. E numa sexta-feira, o nosso treinador, que era o seu Paulo, pediu demissão e o seu Oreste, que era o diretor, me dava carona. E nós tínhamos uma semifinal no Municipal e era assim, ó, os 4 primeiros colocados do Municipal de Porto Alegre iam para o Metropolitano. Pegava Bolão Gaúcho, pegava uns outros times fortes lá, e os 4 primeiros iam para o estadual disputar o vice-campeonato, porque a campeão era a Triqueza Enxuta, o resto é disputar o vice.
E nesse dia, chegamos no vestiário, o time eram 10 homens, 5 tinham entre 30 e 37 anos, uns tinham 20 e poucos, eu tinha 16. E os caras disseram que tinha que ser eu na beira da quadra, né? E aí já botei minhas unhas para fora, que todo mundo cala a boca, mando eu. E assim fui indo. E assim como o Luizinho, como o Miguel falou, as pessoas vão dizendo que tu tem algo diferente e tu vai tentando te aprimorar até que tu chega num ponto que às vezes em determinados lugares tu passa daquele céu, né? E passei por Panambi, Guarani de Cruz Alta, Palmeirense, vim pro Inter de Santa Maria, Santo Ângelo, Lajadense, Porto Alegre, Farroupilha, Rio Grandense de Rio Grande, Grêmio Bagé, Brasil de Farroupilha, Cruzeiro, passei pelo Novo Hamburgo, pela base do Novo Hamburgo, passei pelo Aimoré. Aí em 2009 eu fui para o Mato Grosso, Primavera do Leste. Em 2011 tá no Bagé eu, o professor Daniel Miron, que é da época do Miguel, que foi me apresentar. Depois eu vou contar com uma grande revelação do Inter e virou, para mim, o melhor preparador físico que eu vi, que não souberam aproveitar. E através do Miron a gente passou 2 meses e 14 dias na Coreia. E aí a gente voltou e foi para o Farroupilha. Então, essa cachaça que é o futebol, né, ela não... E aí eu falo com o seu Ademar, pô, sou bom, e ele quer que eu venha pro Amador. Eu digo, puxa, cara, tô saindo do Brasil, já tá brabo, o que eu vou fazer no Amador? E aí lá ele ganhava para treinar, que ele paga para treinar. Não, só que daí tu chega, cara, os caras te recebem de braço aberto, esperando que tu faça algo diferente. E aí tu vê homens com 50 e poucos anos, com uma determinação que muito jogador da segunda onda... E se cuidam, né? Toda semana, pra final de semana, se jogar bola. Entendeu? E aí tu vê, tu vai te deparar com uma lenda, que é Alex Rossi, que eu vi jogar. Boi bandido. Cara de uma humildade, o cara de uma simplicidade. Doro indomado. O cara assim, ó, acima da média. E aí tamo aí, né? O seu Figueira brigando. Chegou não, primeiro perdemos a final, né? Nós perdemos a final e foi interessante ali, né? Erro do... Não, nós estamos dois aqui, né? É um conjunto, né? E aí, o Liverpool precisava de 2 empates, nós estamos ganhando o último jogo de 2-1. E aí eu Ademar, bota o terceiro zagueiro, e eu gosto de 1 minuto para pensar, e o cara entrou de bota o terceiro zagueiro vai lá, faz a falta, tomamos um gol de empate, é expulso. Eu, em vez de deixar pro André, né? Escolha errado. O cara vinha sendo titular, e é um baita zagueiro. Um cara excepcional. Foi uma infelicidade. Infelicidade. Entrou, fez total. A falta, não se posicionou bem, tomou amarelo nessa falta, não se posicionou bem, tomamos um gol. E 2 minutos depois ele foi expulso. Então, uma infelicidade, não era pra ser que acontece. Dele. Mas eu preciso saudar e agradecer nossos apoiadores. Bilíder Embalagens, reduzindo seu custo com qualidade. Na Visconde de Pelotas, 489, fone 3222-9393. Casa X Lanches, o seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson, 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001, variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458, fone 3222-6258. E Cislimpa, agora a limpeza profissional é para todos. BR 287, número 6000, Camobi, fone 327700. Vamos voltar para o Luizinho. Luizinho, futebol, a gente que convive no futebol, eu tive o privilégio de começar no meu primeiro time no futebol, nas categorias de base lá, foi o Cerro Azul. Sim. Comecei no Cerro Azul, joguei Guarani, depois Rio Grandense, depois tinha o 7 de Setembro, né, que era um time, seu Adão lá. Assim, depois fui para o junior do Inter. Daí sim, me acidentei de moto e ali já comecei um processo para engordar. Depois veio o tiro, e daí sim, daí o Renatinho do Bar do Garça, né? Ele gosta que diga que ele é o Renatinho do Bar do Garça. Foi lateral esquerdo do Inter, ele disse que foi os caras do meu time que mandaram me dar um tiro, que era para não jogar. Renatinho, grande abraço aí. Nós tínhamos
um time lá que eu montava, né? Então eu era o camisa 10, eu levava a bola, era o capitão. Se não jogasse... Daí, quando deu esse assalto lá que eu tomei o tiro, daí, cara, perdeu a graça, né? Aí foi quando eu virei treinador. Sim. Então, no futebol a gente tem histórias boas e ruins. Isso. Eu quero que tu conte duas. Uma boa, um episódio legal na tua vida de esportista e também uma triste, porque é impossível não ter, né? Tem. Então, A gente tem, né? Uma muito feliz que eu posso lembrar, eu acho que já puxando pro 17 agora, né? Foi o nosso acesso agora, né? No último, claro que a gente tem no Amador também, depois eu quero deixar uma também para o Amador, porque o Amador, eu gosto de dizer que o Amador a gente pede uma, mas fica à vontade aí para contar 10 aí, se tiver. O Amador, ele tem um espaço muito grande no meu coração, né? Porque eu sou do Amador, né? Eu vim dali, então... Que posição tu jogava? Eu jogava no meio. Jogava no meio, ali, terceiro, quarto Não homem. deu tempo desse Dois time meia, tu era atacante... Lateral direito. Lateral, 2 meia, um centroavante, estamos bem, hein? Dá pra fazer alguma coisa. Tem goleiro aqui, Jefferson? Tem goleiro aí? Tem? E é um goleiro muito louco, né? Se não for louco, tá morto. E daí, voltando ali até o Miguel estava junto lá, porque para mim foi um jogo muito importante, porque além de ser o nosso acesso, né? Foi um jogo dificílimo na casa do adversário, a torcida lotando os espaços, e o que para mim era Eles invicto em casa. Então quem foi esse jogo? O Pinheiros de Itaquari. Paulo Porto na Casa Mata. Então, essa foi... deixei por último mesmo. Já tá 1-0 Paulo Porto, né? Já tá 1-0. E então foi um embate, né? Contra o professor Paulo Porto, que para mim sempre foi um cara que eu admirei bastante. Quando tu ganha do teu... Como que você chama? Não deixa de ser o ídolo. O ídolo. Quando tu ganha do teu... Já me aconteceu isso aí. aqui de Santa Maria. A vitória ficou... Neco Vaz, já ganhei dele. Então, daí aquela vitória se tornou maior ainda, né? Para mim, em termos de, digamos assim, eu fiquei com carinho naquela vitória, justamente por ser o professor Paulo Porto, um cara que eu tive contato antes, né? A gente trocou algumas informações ali dos adversários, né? Um dos melhores treinadores do interior do Brasil. Eleito do Rio Grande. Eleito o melhor, 2008, né? Do Gauchão. Ídolo em Santa Maria. Ídolo em Santa Maria, um ídolo meu, né? Até por eu ser daqui e eu olhar o time que ele treinava, eu gostava muito do jeito dele trabalhar, gosto do jeito dele trabalhar, então para mim foi muito marcante essa vitória. Foi espetacular, né? E, bom, no Amador eu cito essa de Santa Maria, que a gente foi campeão aqui da Copa Amizade no Barcelona, para mim também. Foi um trabalho que eu comecei no meio, né? Me chamaram no meio do caminho ali, então eu cheguei até nós conseguir engrenar ali, mas foi muito rápido, a rapaziada conseguiu entender o processo e a gente dali despontamos, e eu acho que a gente só empatou a final mesmo, né? Que a gente foi para os pênaltis, ou a gente ganhou a final, não lembro. Foi empate. A gente ganhou nos pênaltis, então do resto a gente só ganhou, e a gente tinha um grupo muito curto, né? A gente tinha pouca gente ali para rodar, e mesmo assim os guris foram perfeitos. E a Copa Diário, tinha camisa 10 diferenciado, né? Já tinha. E a Copa Diário que a gente ganhou com o Grêmio São Pedrense, que é o time da minha cidade, né? O meu time também do coração. Então foi muito importante para mim essas 3 vitórias aí. E a derrota também, posso citar lá no Grêmio em 2019 também, que a gente vinha fazendo um campeonato espetacular. Era para a gente já... no Grêmio a gente ficou 4 anos invicto. Foram 57 vitórias, 57 partidas, né? Sem perder nenhuma partida. E a gente foi eliminado ali por uma questão de disciplina, né? O árbitro da partida achou por bem terminar ali, deu uma confusão entre os jogadores e tal. Copa Diária, e a gente não pôde ir para essa final. Só para tentar recapitular, esse jogo é aquele contra o Maringá aqui de Santa Maria, não? Esse é o da final. Esse é o da final. Vocês fomos campeões. A primeira. Exatamente, a primeira. primeira. Esse eu estava lá. Madeireira. Esse Madeireira e Ivaí. De Tupã. Que foi um fato atípico. Exatamente. Eu presidia na época a junta disciplinar de Santa Maria, do veterano da FUVESA, e ali tinha uma banca, o Elbio, que é teu amigo também, o professor Elbio, era meu vice-presidente, professor da faculdade também,
Tinha outros. Fizemos algumas reuniões no Boteco Original lá. O Júlio, que hoje é assessor do Alexandre Vargas, também era o Marcelo Flores, irmão do Paulo Antônio. Enfim, nós tínhamos uma banca muito bem organizada. 2 pessoas hoje que estão despontando aí no mundo do futebol, que é a Maíra Maistela, que é a bandeirinha, e o Rafael Klein também. Então, os dois eu deixava para julgamentos nas questões de arbitragem, comportamento e disciplina, e nós, do restante, julgávamos os casos dos atletas. E uma situação atípica aí, né? Eu joguei no Grêmio São Pedrense, fui muito feliz lá. Gosto muito. Lá tem uma estrutura que eu digo como poucos clubes têm. O Grêmio São Pedrense é o time do Zico lá? Não. O Zico é do Tainha. Do Tainha. Tinha o Chico, Bassotto. O Chico, era a família do Bassotto. E joguei lá, fui muito feliz lá também. E numa situação que caiu, pediu para nossa junta julgar, por ser uma junta, né, disciplinar naquele momento. E eu realmente, todas as imagens, o pessoal que era do grupo do Diário ali me cedeu todas as imagens do jogo, me cedeu súmula, tudo. Bem colocado, como o Luiz falou. Só que tem coisa que está no papel, tu não tira. Então, o juiz colocou algumas situações ali que não tinha. Dentro dos artigos, não tinha como não eliminar as 2 equipes. Era muito triste pela situação, até porque ele estava de novo numa campanha invicta. Se eu não me engano, eu sei 2 anos. 2 anos invicto. O time deles era sacanagem. Muito bom, time certinho. E dá para se dizer que vocês foram campeão. Não, talvez, jogando foram campeão e no papel, infelizmente, aconteceu aquilo ali. Aí entrou o Sport, que ia fazer, acho que a final com vocês. Isso, exatamente. Acabou sendo campeão, porque tinha que achar alguém naquele momento. Eu acho que foi muito triste, tanto só para a região, porque poderia ter sido uma final, mas não tinha como, pela situação, pelos fatos, de tirar fora o time de Tupã, Madeira, ele vai ir não tirar fora o Grêmio São Pedrense pela situação. Né? Vocês estavam ganhando nós precisávamos só empatar, nós estávamos 2-1 aos 47 do segundo tempo. 47 segundo então tempo, foi um revide ali que faltou um pouquinho de cabeça pro atleta do Grêmio São Pedrense, que eu acho que se ele baixa a cabeça e sai para um lado, não teria confusão nenhuma. Sim. E talvez eles poderiam ser bicampeão invicto da Copa Diário, que é dificílima, né? Então, caiu a nossa junta para julgar, não tinha o que fazer, infelizmente. A gente jogou pelo que é certo, pelo regulamento, como tu mesmo falaste aí, que tem que seguir o regulamento. Acabou ficando fora eles e a campeão o Sport sem jogar. Isso é triste. Já aconteceu com a gente, André, antes de tu chegar no Figueira, na categoria 45, um jogo em 2 de novembro, nós estávamos perdendo 3-1 o jogo, né, contra o Ceará. E no intervalo eu dei uma mexida no time, fiz aquela gritaria costumeira ali, né? Vamos perder, mas vamos perder da cabeça erguida aqui, né? E viramos o jogo, 4-3, né? Perdendo 3-1, viramos 4-3 e nós iríamos fazer mais, porque o time engrenou no segundo tempo com a mexida que eu fiz e a torcida começou a jogar foguete para dentro do campo, em direção aos nossos atletas. Aí o juiz terminou o jogo, era o primeiro jogo da final, o juiz terminou o jogo, na época era o Pelego, o diretor, deu o título para nós, porque não teve o segundo jogo, a equipe do Ceará foi eliminada. Isso nos deixa triste, porque a gente gosta de jogar no campo, e se tiver que perder, perde no campo. A pior coisa é tu ganhar um título no tapetão ou perder. Né? Então, o investimento todo do Diário, né, porque terminou a Copa Razão, era o segmento diário, então poderia até hoje existir a Copa Diário, mas infelizmente por alguns indivíduos aí eles acabam deixando de colocar um nome à disposição para jogar uma competição em função de algumas pessoas aí que vão para o campo só para bagunçar. Depois nós vamos voltar a falar sobre isso aí, vou falar desse jogo que eu presenciei lá do Maringá contra o Grêmio São Pedrense, lá acabaram derrubando até a prefeita lá na época, eu estava presente lá, vi tudo lá. André, tu disse que era lateral direito, tu parou de jogar, já virou treinador, e conta um pouquinho já do profissional aí, dos times que tu passou. Eu tenho algumas dele para contar também. Tem. Mas eu quero que tu conte umas aí do Figueira, alguma resenha aí, que agora tu chegou, era só Figueira, agora é Dores Figueira.
Assim, eu estudei em Porto Alegre no Colégio Dom Bosco, Colégio Salesiano, que tinha uma política muito parecida que o Centenário teve alguns anos atrás. Então, os padres se orgulhavam de nós ter, ali nos anos 80, 82, 83, os melhores times de tudo, né? Nosso time de basquete era a base da Sojipa, nosso time de vôlei masculino e feminino era a base do União, a seleção gaúcha, handball feminina, era toda a base do colégio e tal, e nós tínhamos um time de futebol de campo, que nós tinha 13, 14 anos, nós batia Grêmio e Inter toda hora. E o Grêmio tinha uma coisa, né? Quando os dirigentes do Grêmio perdiam, que tinham os filhos lá, eles criavam um time, que era o Terra Casa. Aí aquela diretoria ganhava, eles acabavam com o Terra Casa e voltavam pro Grêmio. Tá? Campo de Areião. Eu digo assim, ó, se a habilidade estava em Uruguaiana, eu estava em Porto Alegre. Né? Eu sabia dar carrinho, cotovelaço, bater lateral. Mas o futebol de salão da época, que não podia fazer gol dentro da área, tu te lembra? Naquilo ali eu era bom, eu era titular no colégio naquilo ali. E estamos de noite num treino, salão, e o Gilson, que era um cara que jogava no Inter, chegou pro Cláudio D'Ambros, que o Miguel conheceu o sobrinho e o irmão dele, que era meu treinador, um cara fantástico. Quando venderam o Figueroa, o cara era para ser o substituto do Figueroa, e o grupo do Inter decidiu que quem tinha que ser era o André Luiz. Quebraram a perna do cara em 3 partes. Hoje tu recupera um atleta, na época não. E eu vi só a família D'Ambrosio fortíssima no futebol brasileiro aí. Teve uma época aí que eles tomaram conta do Botafogo lá no Rio e Vasco. Time forte do Botafogo. O empresário do Romário, Klemer. D'Ambrosio por trás. E são gaúchos. São Porto Alegrenses. São gaúchos, exato. Só o guri, acho que hoje, o Daniel. Carioca. E aí eu vi que o Gilson falou, amanhã tem teste no Inter lá, né? Poxa, cheguei em casa, arrumei minhas coisas e a minha mãe, onde é que tu vai, guri? Mãe, vai fazer teste no Inter. Tu é louco, tu é gremista? Eu digo, azar. Tentar a sorte. Vou tentar. Peguei meu ônibus T2, vim, atravessei, engoli a comida. 50 cara no Inter, né? E o Marcos Freitas, que era o treinador, separou o time do Inter. Na época não tinha colete, tinha umas camisetas cinza, bagaceira lá. E no outro lado ele botou o time do colégio. E na época tinha ponta esquerda, o ponta esquerda era o Vander. E aquele desgraçado me botava no banco. Quando eu me virava para correr até dele na lateral, ele estava voltando cruzamento. Quando eu olhei que era ele, de cara, hoje eu passo a maior vergonha da minha vida. Hoje vai ser brabo aqui. Eu disse, cara, vou montar uma estratégia para não passar vergonha. Eu sei jogar salão, eu sei prender o fixo com o corpo. Eu vou dar a lateral do campo, que ele tem velocidade, vou tentar induzir ele a botar a bola pelo lado. E quando ele botar a bola para botar velocidade, eu vou tentar fazer o que eu faço no salão. Fecha o corpo dele, né? E foi 1, e foi 2, e foi 3. Acabou o treinamento, Marco Freitas agradeceu para todo mundo e apontou, tu fica, guri. E eu olhei para trás. Ele, tu fica, guri. Eu olhei para outro lado, na terceira, boca aberta, tu fica. E assim eu entrei no Inter. Fiquei até os 20, treinei com o Otacílio Gonçalves no profissional, treinei com o que foi preparador físico, que esqueci o nome agora, Ernesto Guedes. Não foi Gilbertinho? Não, Gil. Não, era uma época. Não, quem dera. Hoje, o atleta corre tempo limitado, né? Porra, nossa saída do Beira-Rio fazia 40 km de maratona. Aí, quando eu tô com uns 20 anos, acho que eu tô por cima da carne preta, né? Tinha que sair do Beira-Rio, correr a ponta da zona sul de Porto Alegre, eu e mais 2, nós subia a loma do lado e ia tomar cerveja. E um belo dia, estamos fardados, encosta o Fuca do diretor e só olhou os 3 para baixo. E aí vim vindo, Novo Hamburgo, essa juventude de Novo Hamburgo, Aimoré, e aí a minha paixão que era o São José. Era uma várzea aquilo. Nós viajávamos ônibus de linha, Porto Alegre, São Borja, mas eu adorava aquilo. Só que eu não gostava daquilo ali. Não era meu chão tal. E aí, quando eu falei que tinha 16 anos, eu fui entrando, e aí vim morar em Soledade. Tá? E aí, Soledade, estou jogando estadual amador, rompi o tendão. Né? Eu digo, não é mais para mim, dei minha chuteira, foi aviso e tal. E aí os caras me convidaram, e teve entre 97 e 98, teve 2 gauchão veteranos sub-50, né? Que era o sub-50 na época. Fizeram 8 times e sobrou 2 vagas de time nenhum que quis. Que era a dupla Grenal, o Caxias, São Luís de Juí, o Guarani de Bagé, o Novo Hamburgo. E aí convidaram o time de Soledade, porque o prefeito era forte, o Sport Clube Missões, e o Grêmio de Birubá. E eu tava com gesso, os caras bateram lá em casa, o André, vamos que treinar veterano, vocês estão loucos, cara. Veterano precisa de roupeiro, não precisa de treinador. Acabei indo, ganhamos aquele campeonato no antigo Eucalipto contra o Inter, né? E aí eu fui mesclando entre o meu serviço e aquilo ali, meu serviço e aquilo ali, meu serviço. Cara, vou ter que tomar uma decisão e enfim, fiquei. Aí chega um ponto que tu precisa de recursos, né? Eu fiz vários cursos e estágio com um cara que eu tenho uma fascinação por ele, que é o Mano Menezes.
cara tem uma leitura, uma educação, o cara tem uma visão e com ele eu mudei muito com muitos conceitos, né? Foi 2005. Em 2006 eu fui para São Paulo, fiquei uma semana com o Muricy, e em 2007 eu fui para o Cruzeiro com o Adilson Batista, né? Adilson Batista eu aprendi a tomar tudo que é tipo de cerveja, né? Campo muito pouco, né? Mas cerveja todas eu conheci todas, né? Um dos melhores zagueiros que teve é. e não firmou como Não. treinador. E para bater na bola. É um tarado. Mas aí nós temos muitos exemplos. E aí, tu começa a engrenar. Uma grande alegria que eu tive, eu sempre me refiro à última, né? Eu acho que a conquista do título do ano passado com Figueira, que já era Dores Figueira, ela foi diferente. Porque nós tínhamos perdido, nós estávamos abatidos pela final que perdemos e o time estava engrenado. E aí, quando eu faço esse comparativo, Miguel e Luiz, e o Miguel jogou pelo veterano, é fácil dizer, tu treinou. Tu pega homens que são bem-sucedidos na vida, que já têm família, que tu não tira nada, e tu entra no vestiário, parece que tu tá lidando com um guri de 15, 16 anos. Os caras baixam para te ouvir. E nós estávamos abatidos da primeira, e o time envelheceu no segundo semestre, e o Dilson, que está com 56, para 57 talvez. Dentista. Que era o cavalinho cansado. Ele disse para mim, André, segundo semestre eu vou me cuidar. Chegamos à final, por um campeonato inteiro. E aí vou fazer só uma referência ao primeiro semestre. Nós fizemos a final com Medianeira, que para mim até hoje sempre tem o melhor plantel, mas nunca engrena. Disparado. E o Medianeira precisava de 2 resultados e eu inventei um 3-5-2, desde que os caras concordassem, eles concordaram. Quando nós estamos ali no posto Ferrari, no posto do amigo, que o Admar marcou ali, nós estamos chegando. O Ivan, lateral esquerdo, o Ivan Fock, que é funcionário da universidade. Conheço muito Ivanzinho. Ivanzinho. Chega, me dá um abraço e diz assim para mim, pode preparar teu time para a final, que de hoje nós passamos. E passamos. Perdemos a final. Chega o segundo semestre, o time vai daqui, perde ali. E o Dilson que se deita, ele diz, pô, tá 4-0 e tu tá no vestiário dizendo que tá uma merda. Eu digo que tá. Se eu disser pra vocês tá bom, vocês vão entrar na zona de conforto. E nós pegamos o Cerro, um time muito melhor do que nós, um time mais novo que o nosso, um time que poderia tranquilamente ganhar uma final dentro das 4 linhas a 90 minutos, desde que não cometesse o erro de nos subestimar, e eles nos subestimaram. E aí tá no dia do ídolo, né? O Alex Ross estava no dia dele. Então, assim, ó, a minha alegria, ela se dá quando tu vê nos olhos de homens que são bem-sucedidos a emoção, a alegria. Tu chorou, entendeu? Tu não conseguiu te conter. Eu choro até para olhar novela da Globo. Calma, aí tu me quebra as pernas, né? Eu sou emotivo. Aí me quebra as pernas, né? Eu choro por qualquer coisa, cara. E no futebol, tu já viu, eu não consigo terminar o meu discurso, eu choro. E a perdida é o seguinte, o Miguel vai se lembrar da perdida. Nós estamos no Júnior do Inter em 2003 e se arrastando, né? As coisas mudaram, mas teve uma época que os caras faziam base no interior, eles te davam uma bola. Só me diz aí, pra ti, o Júnior desse Júnior que tu fala contra o time do Luizinho hoje, o que dava? Se jogasse hoje. Não dava jogo. Não dava jogo. Não dava? Não dava jogo. Porque eles ganhavam de Não, nosso time era muito assim. Nosso time era 11 certinho, 13 no máximo. Vamos deixar assim, como eles estão Com todo muito respeito. longe de nós, E assim, vamos deixar um até porque é o empatezinho. seguinte, assim, até porque é o seguinte, assim, se fosse pro empate, Luizinho, o 10 do time é teu diretor hoje, cara. Tu quer ficar desempregado? Tu não quer ficar desempregado, vai ter que entendeu? me ajudar. Mas aqui, ó, os caras faziam base na época. Era diferente também. Eles te davam, os guris jogavam com uma camiseta aqui no umbigo, não é, Miguel? Difícil. Uma bola de couro, não tinha quase campo pra treinar. Falei hoje de manhã, onde é que nós treinávamos? Vila Militar. Vila Militar. Terrão. Tá? E outra, os caras me davam R$120 para sair com o almoço, lembra? Aí nós ia daqui na ida, parando de posto em posto de gasolina, ver quem me faz. Eu dizia assim, eu tô com um ônibus para almoçar. Os caras não sabiam que tinha 18 jogadores ali, mas eu e o professor Domingos. Só era a comissão técnica. Aí o cara olhava aquele ônibus tudo fechado, os gringos fechados. Não, faz 5 pila. Descia 20. Eu digo, agora tu me deu o suco, me deu tudo. E queria um troco. Então o que nós combinava, né, Miguel? Ou eu digo, eu tenho dinheiro para lanche, ou vocês botam e a gente janta. Aí eu chegava aqui na Baixada, dava o recibo e 10 centavos. Os caras ficavam me olhando. Mas o time foi indo. Uma outra alegria foi aqui, nós pegamos o Caxias aqui. Te lembra, Miguel? Como não lembrar? Caxias, vice-campeão gaúcho. Os caras aqui chegaram no ônibus de 2 pisos. Um dia antes. Chegaram para reconhecer o vestiário, chegavam na cara dos guris e diziam assim, quanto é que vocês ganham? Os guris não ganhavam nada. Eu ganhei 1.800. Eduardinho. O Eduardinho jogou aqui no Inter depois, no volante. Correu ter que muito atrás de mim. A tua fala, depois tu segue nela, que nós precisamos ouvir mais o Luizinho, que o Luizinho tem que treinar esses guri
para buscar o título, é isso, né? Isso, se Deus quiser. Então, o Luizinho vai falar um pouquinho do time de hoje, Luizinho. Quem é o teu diferencial? Se tu tem um camisa 10, quem é o teu capitão? Fala um pouquinho desse time, fala da tua ascensão aí para a Série A do Gauchão e depois nós vamos te liberar lá, porque Santa Maria precisa desse título e tenho certeza que nós, numa corrente positiva aqui, nós vamos estar junto contigo lá, vamos entrar junto contigo dentro do campo para buscar esse título. Então a palavra está contigo. Depois, tu já no final da tua fala, tu olha para essa câmera, faz a tua despedida, dá o recado que tu queira dar aí. Obrigado, senhor Numero. Muito importante essa injeção de ânimo que o senhor nos dá. Isso é importante, com certeza vamos levar lá para o grupo, vamos passar para eles, que é para pegar mais ânimo, né? A gente está trabalhando muito duro desde fevereiro, né? Onde a gente começou a captar os jogadores, foi lá em dezembro ainda, teve uma Copa, a Copa PCC. Marion Melo, homenagem. Isso, homenagem lá ao nosso ex-presidente. Então... Marion não, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Então, Luiz Cláudio. Trocando os Luiz Cláudio Melo. Isso, Luiz Cláudio saudoso Melo. Luiz Cláudio Melo. Ali a gente já conseguiu fazer um esqueleto da nossa equipe, né? Aí a partir de fevereiro a gente se apresentou, aí sim começamos a receber jogadores, começamos a fazer avaliações. Jogadores, quase a totalidade são daqui de Santa Maria ou região. Então a gente está muito feliz quanto a isso. Quem é o craque? A gente que resolve o jogo. Quem é o Miguelzinho lá em 2013? Ele vai dizer que é ele, né? Sou eu, treinador? Na verdade, se eu falar aqui que o craque é o grupo, fica parecendo um clichê, mas a verdade é essa. É um conjunto. É um conjunto. A gente conseguiu que esse grupo seja diferenciado, que a gente consegue jogar em vários modelos de jogo, a gente consegue propor o jogo quando tem que propor, a gente consegue ser reativo quando tem que ser reativo, consegue jogar com a bola lá em cima quando tem que jogar, tem que entender o campeonato, né? Tem horas que vai jogar, tem horas que não dá para jogar. Não dá para jogar, então tem que fechar, tem que botar um cadeado e não dá para jogar, então a gente consegue fazer isso, então o mérito todo deles. Tu tem guris. Um time base que é titular ou é Sim. Um grupo que tu faz mescla titularidade? Não, a gente tem uma equipe base, né? E a gente vai colocando, às vezes precisa fechar um ladinho, a gente dá uma trocada aqui, às vezes tem que abrir lá, a gente troca lá, mas em geral a gente tem uma equipe, a gente sofreu um pouquinho com algumas baixas, né? O clube negociou o Jonathan Alemão, né? Que era o nosso principal jogador, digamos assim, né? Tá no Barra. Na época, foi para o Barra, a gente conseguiu colocar ele na vitrine, conseguiu preparar ele. Esse dinheiro entra para o clube, essa negociação entra o dinheiro. É um empréstimo, né? Que ele vai para lá esse ano, e com a prioridade de compra para o Barra da virada do ano. Então, esse empréstimo, todos os valores em parcelas, entra direto para o clube. Quem é o teu capitão lá? O capitão é o Eduardo. O Eduardo ele joga? é zagueiro. Que também está no Barra. Que também está no Barra. O Eduardo Noal, não? Isso, exatamente. Filho do meu amigo. Do teu grande amigo. Claro. É um parceirão também, o pai dele está sempre em todos os jogos, vibra muito como no louco. Novo Horizonte lá. Claro, o Noal me falou lá na Baixada, lá que ele estava indo para... Isso. Exato. Então a gente tem conseguido fazer um bom trabalho, a gente sempre tinha muito foco que dava para fazer um trabalho sólido, né? A gente conseguiu. Quantos são na tua comissão técnica? Tu é o treinador, tu tem auxiliar? Eu tenho auxiliar, que é o Emerson, né? O melhor, César, né? Que é o famoso Cezinha. Isso, Cezinha. É nosso psicólogo também, porque a gente trabalha hoje, se não tiver um atendimento com esses guris, é difícil. Tem um trabalho social também por trás, né? Então, a gente tem muito foco com isso, a gente tem muito cuidado com isso. A gente tem o nosso preparador físico, que é o Gibson Lux, professor Gibson Lux. A gente tem a nossa análise de desempenho, a gente tem dois, é o Max Silveira e o Matheus Fioravante. Nosso treinador, o preparador de goleiros é o Guilherme Carson. E o nosso roupeiro é o Paulo Bolinha, né? Que a gente chama ele de Bolinha carinhosamente. Querido. Então, essa comissão a gente fala que engrenou, né? A gente se conhece ali já só no olhar, ali no falar, um já sabe o que tem que ser feito, então isso transfere para o jogador. O nosso time tem se saído muito bem, está 1-0 para nós, né? A gente
teria ontem a final, né? Mas com esses episódios de enchente lá não foi possível. A gente estende o abraço apertado lá para o pessoal do Lajeado, do Vale do Taquari também, que foi muito afetado. A federação colocou para quinta-feira, né? Mas com a tendência de mais chuva, pode ser que esse jogo passe mais para frente ainda, né? Mas não a é gente legal o tem que aguardar. jogo com a chuva, né? Estraga o espetáculo, Sim. né? Claro que hoje nós com a vantagem de 1-0, né? Seria o ideal, né? Mas a gente tem que pensar no espetáculo, aquilo ganhar o jogo lá dentro do campo, jogando bonito, né? Isso. Então, eu agora na coordenação do veterano aí, né? Sou o primeiro vice-presidente e surgiu sexta-feira agora, né? Fizemos uma reunião online, tem rodada, não tem, eu fui o primeiro a votar, sem condições. Tu estraga o campo, Isso. está sujeito a machucar os nossos atletas, que Sim. agora nós temos atleta de 35 a 70 anos. 70. Saúde, né? Então, e o profissional não deixa de ser, o profissional, sub-17, seja lá o que for, tu jogar num campo encharcado, com todo esse... Porque uma coisa é quando chove um dia antes do jogo, agora Isso. choveu a semana toda, e foi Sim, chuva. Né? semana toda. Pro espetáculo que é bom, né? Nós Sim, jogamos não é agora bom. contra o São José de Porto Alegre, na quinta-feira, no feriado, 4-3 o jogo, um jogão, 7 gols. Então, para quem vai assistir, é maravilhoso. Agora, se tu bota embaixo da chuva, é 1-1, 1-0, uma bola parada, enfim. E daí a gente está fazendo esse processo, a gente tem preparado jogadores também para colocar na nossa categoria profissional, né? Então a gente está feliz, estamos revelando jogador, estamos colocando ativo no clube, que é importante, já no primeiro ano a gente conseguir fazer isso. A gente está feliz e a gente temos na cabeça que para coroar tudo isso, o título, né? É o que a gente pensa, é o que a gente respira. E é o que a gente vai buscar agora no próximo dia e que tudo dê certo. A gente tem que trazer para a nossa cidade isso. A nossa cidade precisa desse título também, precisa desse carinho. O nosso clube também. A gente tem que colocar essa taça lá dentro e não podemos esperar. André, para uma palavra de incentivo para nós liberar o Luizinho aí. Olha, eu acho que a palavra de incentivo vai ao Luizinho mesmo, né? Eu fiz todo o caminho, base, até chegar ao profissional, até virar coordenador. Eu sei que não é fácil. Sei que no interior do estado não é fácil. Quando tu pega clube grande, que os caras têm salário, tem jogador no Grêmio, no Inter, com 12 anos, ganha 50 mil. E um dia eu passei de carro, vocês estavam lá no campo do Paysandu, entendeu? Então, eu acho que quando tu tem uma comissão técnica, tu tem um treinador, um estudioso, que é o Luizinho, né? Eu conheci através do Miguel. E a experiência, o cara não precisa fazer muito, tu conversando com a pessoa, tu já vê o feeling da pessoa, tá no caminho certo. Eu te desejo uma carreira assim, ó, fantástica, tá? E nesse percurso, o Miguel sabe bem, vem proposta boa, vem proposta ruim, mas segue o que tu tá sendo, porque tu vai longe. Cabeça boa. Tá? Cabeça boa, foco, tu vai longe mesmo, entendeu? Então eu acho que o que está acontecendo hoje, e tem uma coisa importante, a continuidade do trabalho. Isso não foi quebrado ano passado porque não deu certo, isso é mérito da direção, sabe? Eu acho um absurdo, um vandalismo, cada ciclo tu trocar uma comissão técnica, esses meninos precisam de continuidade, tá? Perfeito, e é essa continuidade que está indo, tá? Não acelera, a gente sempre pensa em acelerar o processo, tá? Não acelera porque tu está no caminho certo. Sabe? Porque a gente acha que quando a gente está pronto para ir profissional, tu lida com outra coisa que às vezes a gente não está pronto, que é a vaidade do jogador de futebol profissional. E às vezes a gente é muito mais gestor do que técnico. Entendeu? Então acho que assim, ó, parabéns para ti, tá? Sinceramente, eu agradeço por tu não ido no Brasil naquela época, sabe? Não ia conseguir andar naquilo ali. Sabe? Foi 2 treinadores de Santa Maria, um o Miguel indicou, que foi tu, o outro é o que eu conhecia, porque eu não conhecia o Luizinho, que é o professor Fossati, tá? Mas a nossa escola de Santa Maria, que vai desde a base até muitas pessoas que hoje estão no amador, estão no veteranos, tá? Ela é uma escola fantástica, tá? E a gente agora, através do Miguel, eu fico muito feliz também, Miguel, tá? Finalizando, saber que tem na direção de um clube alguém que esteve dentro do campo. Eu dizia no Passo Fundo uma vez, que o presidente era o seu Ferrão, Foi meu diretor. tá? Berrava mais do que não sei o que. Eu digo, gente, o interior do estado, eu tive alguns aqui, Santa Lúcia, Marqueto, o falecido Marineu, Tamba. tá? Presidente de clube não pode ser empresário bem sucedido, os caras confundem. Eu dizia lá em Passo Fundo, porque o cara vende parafuso bem, não, esquece, são 2 coisas bem distintas. Vocês têm um exemplo de Grêmio e Inter.
Presidente de Grêmio Inter é advogado, é cara que sabe fazer negócio, cara que sabe fazer contrato, cara que tem visão. E interior do estado, o futebol tem que ser feito a médio e longo prazo. Não adianta, vou subir para a primeira divisão, vai, bote e volta. Não. Hoje o que dá dinheiro, e o Santa Cruz é exemplo disso. Tá? Hoje o que dá dinheiro é tu estruturar teu time, ó, vou subir daqui a 4 anos e vou disputar 3 Copas do Brasil. Vou encher os bolsos de dinheiro. Então, Luizinho, tu tá formando jogador profissional. Parabéns, tá? Eu tenho certeza que esse caneco vai vir, porque tu é um estudioso, tá? Tu já deve ter disseminado o que o adversário vai fazer, tá? E toda a sorte do mundo, meu velho. Não, eu até tenho a oportunidade de agradecer o professor André, já por 2 oportunidades já tentou me levar. Eu agradeço a confiança, agradeço as palavras também. Para mim é uma honra estar aqui sentado junto com vocês, né? E ouvir isso aí me deixa mais forte, me deixa mais motivado para trazer o título. Obrigado, professor. Deus quiser. Miguelzinho, dá o teu recado pro Luiz, é muito fácil, né, falar da pessoa dele, né? Eu sou suspeito, porque eu sou o cara que sempre briguei para ele estar ali. Ele está dentro do Internacional hoje muito por minha pessoa. Inclusive, no ano passado, nós fizemos uma, que nunca é bacana, né, André, mas fica o aprendizado, uma parceria lá com o Passo Fundo, que não deu certo. Infelizmente, não deu certo. Eles foram, o Cezinha, o Gia, que hoje está no profissional de desempenho, fizeram um trabalho brilhante lá, mas não, enfim, não receberam, mas se trocaram o projeto. E qual é o fruto desse projeto? No final do ano passado, fizemos um torneio aqui, onde eles estavam à frente, e eu sempre disse para o Pedro, para o presidente, que era o cara ideal para lidar com os meninos, porque eu sabia da maneira, da tranquilidade e o amor e o carinho de fazer aquilo ali. E jogamos a Copa, perdemos para o Rio Grandense, o clássico Rio-Nau, né, que é onde dali... Eu estava presente. Eu estava presente, claro. Dali Aliás, veio... né, Miguel? Sempre. É quase Sempre raro presente. quando não eu tô tu é um lá. cara que consegue sempre estar nos prestigiando em todos os momentos. O que aconteceu nesse momento? Perdemos... Miguel, vou te interromper então só para nossa despedir do Luizinho aqui. Luizinho, segue o teu trabalho. Santa Maria está contigo, tenho certeza disso. Nós vamos fazer essa corrente positiva aí para estar junto contigo lá, tá? Que tu traga esse título aí e tu vai voltar aqui depois, tá? Vem aqui contar como que foi o título aí. Transmite um abraço pro teu grupo lá e diz que nós estamos na torcida por eles aí. Bom Pode treino deixar, hoje. senhor. Obrigado a todos. Um abraço pro Miguel aí. Eu tenho certeza que ele falar de mim é assino embaixo, porque esse cara aí é dos nossos. Então tá bem. Bom trabalho lá, Luizinho. Obrigado. Então seguimos agora, segue o baile aí com o Miguel. Jogamos a Copa, até onde muitos jogadores vieram, né? Já, na verdade, o torneio foi criado já para montar a equipe para a base, no ano seguinte, onde veio o Jonathan Alemão, veio o Pedro, os 2 filhos do Rodrigo, o Pedro e o Carlinhos. 2 craques, né? 2 craques. O Pedro joga um pouquinho mais que o pai, né? Sem dúvida. Mas diz que puxaram pelo vô, sabe que o vô, o Felipe, que era o cara. Diferente. Então, o Pedrinho, lateral esquerdo, cria lá daquele projeto, né, do FPAN do Brasil de Pelotas. Um capitão do time. Hoje está sendo o Dudu Noal. Dudu Noal. Então não... eu acho que era um volante, um mais altinho lá, não tem o número 5, acho que é. O Gabriel Cupo. Bom jogador lá. Vi se criar. Esse menino aí mora na esquina da minha casa, vi se criar. É como se fosse da família também. E fizemos buscamos já esses atletas, né, para jogar a competição. Jonathan, Carlinhos, Pedro, o Cabelo que nós chamamos, que eu acho que, se não me engano, é o Otávio, o Extrema. Enfim, o que aconteceu? O Inácio hoje está com nós também, não pôde jogar competição em função que ele estava no São Gabriel. Também estava naquela competição ali, foi o goleador, junto com o nosso centroavante, fizeram o maior número de gol, mas eles foram o campeão. E, por reunião lá, resolveram que não queria essa comissão. Que não gritava na beira do campo, que não era... Desde quando que trabalhar com menino tem que gritar em beira de campo? Nós temos o exemplo do Paulo Porto aí, que na beira do campo, 90 minutos, dentro de casa, um estádio lotado, ele conversando com os meninos. Eu costumo dizer, Miguel, que é o seguinte, o cara quando quer um treinador que berra na beira do campo, bota um porco, né, cara? Exato. Então eu cheguei Daí tu pega uma seleção que nem o Flamengo e bota um Sampaoli correndo que nem maluco do lado do campo. Qual a necessidade aí quando o tio... Enfim, né? Mas são coisas da bola, não vai ser eu, nem o Ademar, nem o André que vão mudar isso aí. Mas tu tem que vivenciar o dia a dia, porque ou sai na imprensa, ou sai na mídia digital, ou no jornal. Então, muita bobagem. Hoje, né? O celular é uma ferramenta que, ao mesmo tempo, te ajuda, também te destrói.
Então, às vezes, é melhor ficar quieto. Eu só disse para o presidente, deixa o menino seguir o trabalho dele com a comissão, porque vai render frutos. Deixa, porque o trabalho dele é ideal. Eu já vi esse menino trabalhando desde os 13, 14, com os meninos de 13, 14 anos, onde era um projeto EFIPAM, o André presenciou um pouquinho, o time era muito bom, e o exemplo está aí hoje, meio time praticamente estava naquele grupo de EFIPAM. E o trabalho deu continuidade. E aí que eu digo, hoje é muito fácil, né? Nós ir numa final, assistir o jogo, ir alajado, assistir, ser campeão, botar a faixa no peito. Mas como começou tudo isso aí? Então é um trabalho lá de trás. E aí, onde é que eles começaram a treinar? 14 de julho, na Orlândia, Paysandu, Oliveira, tenho que agradecer o empréstimo nesses campos. Hoje eu já consigo colocar eles ali no Juventude, lá no Tio Darcy na Figueira, né? Uma vez ou outra na semana eu consigo encaixar para eles terem um campo um pouquinho melhor para trabalhar. Porque a Univac que dá uma conversada, Miguel, com o pessoal da Sufemes lá, que tem um baita campo lá. Queria muito. Eu sei que o Escadinha, acho que está à frente lá, mas não viu me criar também o Escadinha, junto com o Ivanzinho, eles jogavam na BS e eu acompanhava aquele time deles, teu colega Maneco, Manuel Badic, Ivan, professor Dalvan, toda essa turma aí. E aí... O professor Dalvan foi diretor do Inter de Santa Maria. Exato. E ele nos ajuda ali, auxiliando no campo ainda, às vezes, ali. Então, é um trabalho que é a longo prazo. Tu deu o exemplo agora de Santa Cruz. Santa Cruz está 4 anos lá atrás, montando para subir. Chega um momento que não tem como dizer não, como errar. E é o que eu vejo no nosso time. Dizer hoje do nosso profissional que não deu certo, vou concordar em partes. Não subiu, não deu certo. Foi o maior investimento do Estado, enfim. Mas era um grupo espetacular, não tinha vagabundo. Era um grupo muito bom. E onde é que está o exemplo agora? Na Copinha. É só tu pegar. Quantos jogadores da divisão de acesso estão jogando que não estão jogando a Copinha que não estavam antes? Não tem. É o time todo base. Eu vou te dizer que hoje não é. O goleiro é o Lúcio, que estava na divisão de acesso. O lateral esquerdo, o Alan Baldi, né? Que estava no Lajadense, 3º ano consecutivo, o melhor lateral esquerdo do estado. E o Jean Roberto estava no Bagé, no Grêmio Bagé. E Alan Baldi, Jean Roberto e o Marcão. E o Dandão. 4 jogadores. O restante é a base toda de não acesso. Então, quer dizer, tem que deixar o trabalho a longo prazo. E o problema no interior é esse. Não deu certo, vai tudo embora e vem outro. E aí, até para a torcida do Inter de Santa Maria entender. Agora essa copinha dá direito ao quê? O que o Inter ganhou agora o último jogo, 4-3, você já falou, ele está classificado para a próxima fase. Há 5 jogos invictos. Nós pegamos a chave da capital, onde nós jogamos com o Monson, com a Aimoré, com o Novo Horizonte e com o São José de Porto Alegre. E agora nós ganhamos São José, ganhamos fora do Aimoré e ganhamos do Monson em casa. Então nós somos o segundo melhor de todos na chave. Esse segundo melhor credencia pegar quem? Pegamos o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi a São Borja e perdeu. Então, o que acontece? Se o Novo Hamburgo e a São Borja empata, nós jogaríamos a última em Novo Hamburgo. Como eles foram a São Borja e perderam, e nós ganhamos São José, nós ficamos na frente deles pelo critério de gols. Um gol à frente. E olha a diferença que dá isso na competição. Nós vamos jogar a primeira fora de casa, viajamos amanhã, terça-feira, jogamos quarta às 19 horas lá e no domingo decidimos em casa. Já é as quartas de final. Passando, nós vamos à semifinal. Semifinal, nós vamos pegar Pelotas ou São Luís de Juí. Tá? Um futuro, passando também essa semifinal, nós vamos jogar a final. E aí, do outro lado, quem é que vem se desenhando? Tem São José, que foi para o lado de lá, e também tem Juventude de Caxias e Grêmio de Porto Alegre. Se tudo correr bem e tudo der certo, nós encontrar o Grêmio na final, nós já estamos na Copa do Brasil, porque o Grêmio não toma vaga, o único time na competição que não toma vaga, e vamos jogar ainda... E o Inter de Porto Alegre não está nessa... Não joga. E aí nós vamos jogar a final... Só os grandes times que jogam essa Copa aí. E aí nós vamos jogar a final contra o Grêmio, se tudo correr bem, se tudo der certo, e essa final já nos credencia a Copa do Brasil, aonde nós já temos garantido um valor por ter participação na Copa do Brasil. E jogamos ainda a Recopa contra o Grêmio na Baixada, no PV. Por quê? Porque esse ano a
A Recopa, ela te dá a final no interior. Esse ano, aliás, o ano que vem, 2024, janeiro. 2023, nós assistimos São Luís e Grêmio na Arena. Estreia do Soares. 3 golaços do Soares, E eu tirou estava o pé. lá com o Henrique. Né? E tirou o pé, nós estávamos lá também, através da Federação Gaúcha, nós estávamos presentes no jogo. Então, quer dizer, nós estamos aí praticamente, se tudo correr bem, de 4 a 6 jogos, a botar o Inter SM na Copa do Brasil, coisa histórica para Santa Maria. Mas região. essa Copa não tem nada a ver com o acesso, então não Nada dá a ver. direito ao acesso. Não, só nos o dá acesso direito- só o ano que vem. Só ano que vem, né? Dá continuidade. Ela nos dá direito à Copa do Brasil, aonde cada fase que a gente passar, a premiação vai aumentando. Pode, por que não? Na segunda fase aí vinha aqui Grêmio, Flamengo, Internacional. Meu bruxo Vasco, Chiquinho continua lá com 40 anos dando 42 espetáculo. anos, jogando muito e... Com aquela canhotinha dele, né? A princípio, tudo se indica aí que ele possa estar encerrando agora no final da Copinha e também vai ficar conosco trabalhando lá no clube já em alguma função. Mas que coisa boa. Saindo agora do lado profissional, antes de vir para o André, eu quero saber o Miguel. Miguel, o atleta, o Miguel está jogando, veterano, o Miguel está dedicado só na diretoria do Inter. Fala um pouquinho de ti agora aí, Miguel. Qual é a tua pretensão de esportiva e alguma outra pretensão de futuro aí? Como os amigos sabem, né, eu sou especialista em direito esportivo, né, e fico nessa área me linkou ao futebol, aonde eu chego, né, eu digo que tudo tem o dedo de Deus. Aconteceu de eu cair dentro do Internacional, pelo convite do Sandro Dários e pela chegada do Pedro La Páscoa, e começamos a montar um elenco profissional. E nessa montagem, né, nessa reestruturação do Inter SM, a gente fez um ano que foi mais vendido camisa em toda a história. 95 anos do Inter SM foi esse ano conosco. Fizemos um trabalho muito bacana, aonde tem a ajuda de vocês também. Quando eu digo vocês, todos os vereadores que nos ajudaram através da PCC. Colocamos iluminação no campo depois de 8 anos, que não existia. Então hoje, se quiser jogar à noite, a base ou profissional, ela pode ser jogada, e ainda com o pessoal saindo do trabalho e voltando a ser o que antigamente você tinha, que era normal. Mexemos no gramado, né? A gente viu que foi paliativo, que a gente precisa realmente trocar todo o gramado. Não adiantou só perfurar e fazer um trabalho, tem que ser um trabalho mais aprofundado e trocar todo o gramado. Colocamos também irrigação, coisa que não se tinha, estava ultrapassado. Tudo isso aí através do senhor e de todos os seus colegas lá que nos ajudaram através da PCC. Então, é um trabalho unido junto com a comunidade de Santa Maria e região. Futebol, o André fala e já conviveu, e eu posso dizer, futebol é muito caro. O esporte internacional é uma torneira aberta. Todos os dias, tu tem que estar gastando. Todos os dias tem algo para te fazer. Tu não trabalha com 30, 35 atletas. Tu trabalha ali em torno com quase 100 pessoas, porque tem a mãe, a esposa e os filhos. Tem os pais do atleta. Então, 12, 13 hoje imóveis para eles morar, para trazer a família. Por que tu traz a família? Santa Maria, a gente sabe como é que é a noite. Cara aqui, né? Então, nós não tivemos nenhum problema, graças a Deus, esse ano. Lá no comecinho teve um problema com um atleta que morava até no clube, aí nós já excluímos. E mais 7 ou 8 que estão no hotel, que é parceria do clube. Então, isso dá conforto para os atletas, coisa que já não se tinha naquelas outras épocas. Então, essa reestruturação para o esporte clube internacional é muito importante para Santa Maria e região. Por quê? Eu sempre digo, e tu viveu isso aí, tu estava no Brasil de Pelotas, por que o Brasil joga uma Série B de brasileiro, né? B de bola, 3 anos, uma folha anual cada ano de 27 milhões, receita. E por que o Inter Santa Maria não pode jogar? O que tem de diferença aí? A torcida lá no Brasil é apaixonante, aqui em Santa Maria também. A gente notou esse ano, a maior público da divisão de acesso foi no Inter SM. Então é um trabalho a longo prazo, é um trabalho que a gente vem desde a base aí, trabalhando com o Luiz, comissão, que tudo que está colhendo agora, lá atrás, eu não vou te dizer que não sou mãe de nada para ter visão, mas eu acreditava muito no Luiz e comissão dele, e que as coisas vêm dando certo. O ano que vem nós vamos ter na base o quê? Dupla Grenal em Santa Maria, dupla Caju em Santa Maria, então times fortes, o próprio Ipiranga de Erechim, São José de Porto Alegre, vão poder estar em Santa Maria jogando contra o Inter SM. Então isso fortalece a cidade, fortalece os meninos que têm um sonho de ser jogador de futebol, coisa que eu já tive um dia e que graças a Deus eu fui em busca e conquistei.
Então, acho que para Santa Maria e região é muito importante, né? E futebol, sem falar o trabalho social, né? Hoje a gente atende ali umas 20 e poucas famílias social e a gente tenta estender a mão o máximo possível para com que essas famílias possam estar com os meninos linkados ao esporte e com isso, né, ser livre ali do lado do caminho errado, do caminho ruim e possa ter um futuro. Eu digo, nem todos vão ser jogadores de futebol profissional, mas vão ter um caminho que possam estudar e poder depois ter uma profissão. E às vezes tu não vira jogador, mas tu vira o quê? Como o próprio Luiz falou, vira o treinador, vira o auxiliar, vira um fisioterapeuta, enfim, um preparador físico, tem várias coisas para te estar dentro do futebol. Então o Miguel hoje está nesse projeto do Inter SM, juntamente com o Pedro. E eu digo, enquanto eu enxergar que as coisas estão caminhando para um lado positivo, para as coisas certas, eu vou estar sempre acompanhando. A hora que eu entender e ver que o meu ciclo também vai fechar dentro do Internacional, eu pego o meu bonezinho e saio sem problema nenhum. Tu consegue jogar o teu futebolzinho, disputa Não, veterano? Não consegue. Não tem como, porque geralmente sábado viaja para concentrar. E aí, então, é uma coisa que eu nunca gostei, Ademar. Eu sou um cara, eu sempre fui muito profissional. Eu bebida de álcool nunca tomei, não sei o gosto. Refrigerante fazem... O dia que uma nutricionista me falou lá, com 13 anos no Grêmio, que se eu tomasse um copo de refri, eu tinha que dar tantas voltas a mais, eu parei. Então, fazem 25 anos que eu não ponho refri na boca, né? Então, o meu vício é o chimarrão. E eu sempre digo, eu tento ser o máximo profissional possível. Eu não vou assumir compromisso contigo de jogar o veterano no sábado e tu contar comigo sábado, que eu sei o que é tu ligar para as pessoas, por mais hoje tu tem um grupo no WhatsApp e a pessoa não corresponder ou não ir no jogo. Né, como tu mesmo falaste ali, são profissionais muito bem sucedidos, cada um na sua profissão, que sábado se reúne para jogar o futebol e querem jogar e ganhar. Então, as últimas vezes que eu joguei foi com o Luiz, treinador, nós ficamos com a pandemia junto quase 4 anos invicto nos 35, em função de fazer um trabalho bem bacana, de poder ir nos jogos, coisa que hoje eu não consigo. Por quê? Amanhã nós viajamos praticamente, Novo Hamburgo, confirmando o jogo da base na quinta, eu de Novo Hamburgo já vou para Lajeado, na quarta noite, para a quinta poder estar junto com a base na final. Então, quer dizer, eu saio amanhã de terça de casa, praticamente volto só na quinta. Então, não tem como tu acompanhar ou tu querer jogar bola. Sinto muito, porque minha cachaça, adoro estar sempre no meio dos amigos jogando bola. Escondo um pouquinho na sexta-feira, que a gente tem uma turma que joga, às 19 horas. Mas o meu objetivo mesmo era estar junto com o veterano, jogando, brincando. Independente, eu sempre digo, a gente tinha que dar a vida no profissional, que ali é o teu ganha-pão. O amador, eu sempre levo como uma brincadeira, ninguém gosta de perder, claro, mas eu levo como uma brincadeira porque ali tu vai rever amigos que lá na base do Inter de Santa Maria ou em outros clubes que tu não vê há muitos anos. E a gente passou agora há pouco por uma pandemia, a gente sabe o quanto é difícil tu ter que ficar trancado dentro de casa e não poder dar um abraço a um amigo ou jogar uma bola, bater uma bola com um amigo. Então, nesse momento eu não consigo e por isso que eu não assumo o compromisso de jogar no veterano. Tenho muitos convites, mas o pessoal entende, né? Mas quem sabe em um futuro próximo eu possa de novo estar vinculado ao veterano, estar brincando, estar participando, que eu acho que é o nosso bem maior, né? E Santa Maria, sem dúvida, é o maior futebol de veterano do país. E as portas da Figueira vão estar sempre abertas. Sem dúvida. Me criei lá dentro, né? Eu sempre digo pro tio Darcy, eu chamo de tio Darcy, outra hora de Dindo, brinco com a Camila direto. Me criei desde os meus 10 anos dentro da Vila Figueira. Tenho um carinho especial pelo aquele clube, por todas as pessoas de lá. E eu sei mas lá eu sempre digo, né? Sempre foi um semi-profissional e poderia ser um profissional se quisesse. A estrutura é fantástica. Antes de nós ouvir o nosso treinador da Torres Figueira... Eu tenho duas para contar depois dele. Tu vai contar. Deixa eu saudar aqui mais uma vez os nossos apoiadores, que é a Belíder Embalagens, Casa X Lanches, Restaurante Portela e Cis Limpa. São os nossos apoiadores que levam esse podcast até você. André, eu já vou anunciar aqui, o Miguel já vai saber, o pessoal, que nós estamos atrás de um treinador por 50 anos do Torres Figueira. É mesmo? Mas não se assuste que eu não vou demitir o André. O André vai subir para os 55 porque eu estou me demitindo.
Eles querem me derrubar, André. Faz tempo, hein? Vai se adiantar. Eles querem me derrubar, eu tô... Antes de qualquer coisa, só tipo uma coisa assim, eu pede pro Miguel o telefone dessa nutricionista do Grêmio que mandou eu cortar refri, porque a do Figueira só bota cerveja e carne, né? É o melhor, o pós-futebol, né? Não adianta. Nós já temos esse trato feito aí para o ano que vem, é um período eleitoral, onde eu tenho que me desligar dessa função de treinador, que quando eu trouxe o André para Santa Maria, já era para ele ficar só ele. Definitivo. Né? Definitivo. Que a função que eu mais gosto é ser o diretor, de fazer o fora de campo. E daí deu agora de nós subir aí a mais da metade, né, André? Subiu para os 55. Há quantos anos junto esse grupo, né? E Desde nós os não 35. queríamos deixar os 50 mal, né? Pô, nós temos uma base ali também, os caras, gente boa por demais, né? Disse, André, eu vou ter que treinar os 5-5 aí, tu vai ficar nos 50 e já nós vamos preparar alguém aí, vamos buscar alguém para assumir os 50 e meia. Depois eu tenho uma ideia aí que vou trocar contigo, para nós já trazer alguém aí para te acompanhar nesse restante de campeonato aí, para já ir conhecendo. Como é que tá essa competição, falando isso? Como é que ela tá o andamento dela? Nós estamos aí na quarta rodada, nossos 50 e nossos 55 estão ponteando aí, estamos olhando pelo retrovisor aí os caras. Mas eu falo isso agora, os caras vêm com tudo para cima da gente. André, conta um pouquinho de duas coisas. O André, treinador, né, da Dores Figueira, e o André fazendo esse serviço na Defesa Civil também, né? Só lapidar uma coisinha antes aqui, o Miguel vai se lembrar, que eu ia falar antes, assim, nós estamos num jogo em Cruz Alta contra o Nacional, e isso é uma perdida, né? E quem perdesse estava fora da competição. O professor Domingos, o treinador, Domingos dos Santos. Na calma. Jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio. Isso é uma coisa... Grêmio, São Paulo, Atlético Paranaense. Isso é uma coisa, Edmar, que eu digo assim, ó, Santa Maria deve muito a ele. E ele não foi homenageado por essa cidade. Vi vários. Um cara de uma educação, um cara assim, ó, que nunca foi expulso como zagueiro, eu brinco com ele também, nunca jogou, né? Se eu virei profissional, muito agradeço a ele. Não, ele teve num jogo que eu brinco com ele fica brabo, que o Pelé deu um drible no Everaldo e disse que o Otto Glória olhou no banco, o Domingos quer sentar no banco também, né? Mas é um cara, Edmar, que eu acho que assim, ó, eu acho que o nosso legislativo deve a ele uma homenagem, porque foi o primeiro que pisou no Grêmio e teve em grandes clubes, como o Miguel falou. E o Domingos naquela calma, e nós estamos lá, estamos perdendo o jogo, viramos a partida. Goleamos. A comissão técnica era eu, Domingos e eu. E a do Nacional tinha uns 8 caras. E eles tinham um maqueiro, um cara que tinha uns 2 metros de altura. E o pau fecha. O Rivail, que era o nosso volante, que hoje é professor da Ubra em Cachoeira, se estranha com o cara. Não. Eu lembro bem. Vou te corrigir. O alemão Ricardo, hoje está no Paraná, ele adianta uma bola e o jogo já estava uns 3-4 para nós virado. E aí, quando ele adiantou, o centroavante veio e trompou nele, ele caiu. Quando ele caiu, o centroavante sapateou em cima dele. Mas já sapateou para fechar. E fechou. Não, aí fechou o pau, né? E o nosso banco entrou, os jogadores entraram, o Banco do Nacional entrou e eu cuidando do banco de reservas deles, né? E eu digo, Domingo, se entrar, os guris vão ir apanhar, nós vamos ter que entrar. Não, pode deixar. Campo do Nacional de Cruz Alta, o banco de reserva, tu sentado fica no nível atrás do presídio. Atrás do presídio. E tu entra do vestiário por dentro da Casa Mata, né? Quando eu vejo a Comissão Técnica Nacional entra, eu entro botando, mas tomei-lhe porrada, burdoada. Eu olho para trás, está o Domingos, só vejo a cabeça para fora da porta, e eu apanhando e os guris apanhando, tá? Termina o jogo, a direção do Inter liga, aí André, eu tô no telefone e tal. Não, ganhamos o jogo, classificamos, que legal, eu digo, fechou um pau federal aqui, e ele pega o Domingos, nós demos soco pra caramba, eu digo, vá pro raio que te tá? Cara, o André é treinador, assim, ó, eu acho que nós temos uma escola gaúcha aqui que é interessante, né? Se a imprensa, por exemplo, falar no Rio de Janeiro e São Paulo alguma coisa do time, os caras agem legal, tal. Aqui o treinador gaúcho, ele pega aquilo, joga para dentro do vestiário e incendeia, tá? E isso me agrada, e isso eu consigo, por incrível que pareça, Miguel, fazer com homens de mais de 50 anos hoje, entendeu? É gozado tu entrar num vestiário, ver os caras que têm a tua idade ou são mais velhos que tu, ficar quieto te ouvindo, não te questionarem em conversa, obviamente. Tu que já trabalhou com menino. É uma outra situação, tu entendeu?
E assim, o Miguel falou, a estrutura Figueira, a estrutura Dores Figueira hoje, ela é uma estrutura de clube de terceira divisão, de terceira divisão, e poderia até jogar a segunda divisão. O gramado é perfeito, entendeu? Então, assim, eu vejo com muito gosto, nós temos no grupo ali, Miguel, os caras na semana inteira já começam a interagir, o que vai fazer, o que não vai fazer, o que tu quer fazer, André, o que não vai fazer, e é óbvio, como futebol, todo mundo quer jogar, tá? Então, tu tem que vender pros caras, e é o que eu digo para eles Tem que ter assim, essa acessibilidade, né? tem que ter acessibilidade, só que é o que eu digo para eles assim, não é o que eu vou oferecer para vocês, é o que vocês vão me oferecer. E o que vocês me oferecendo individual faz coletivo, ou seja, sabe que o cara tá com 50 e poucos anos, vai tomar a cervejinha dele, mas ele vai jogar, às vezes jogar uns 45 minutos se arrastando, então tu me dá 20, bem feito. E nós tivemos vários exemplos aí, o Betinho, o Frajola, né? E aí Meu tu vai grande vendendo amigo ideia. Frajola. Pô, cara O sensacional. melhor lateral direito que cruzou dentro do Palmeiras Vila Tá Figueira. voltando hoje, teve um período afastado por questão, Sim, né? sim. recuperação Saúde. de doença, mas tá voltando hoje na inscrição dele. E aí é o que eu digo assim, o que eu aprendi de vestiário? Tu tem que vender o projeto. Se os caras comprar o teu projeto, e tu sabe disso, Miguel, tu vende vestiário, ele pode ser o pior do mundo, mas os caras vão fazer andar. Se os caras não comprar o projeto, ele pode ser o pior do mundo, o melhor do mundo, e os caras não vão fazer andar. O André é Defesa Civil, eu vejo hoje no cinturão de Santa Maria que o grande problema da humanidade é fome. As pessoas batem na Defesa Civil, o que hipoteticamente não é a nossa atribuição, mas a gente faz, por comida. E por dia a gente dá em média de 15 a 20 cestas básicas. Porque não venha me dizer que o cara que atravessa a pé de Camobi ao Distrito Industrial para pegar uma sacola, o cara tá lá porque ele quer zoeirar. Sim. E lá ninguém bate na Defesa Civil e não sai sem uma resposta, sem a sua cestinha básica, tá? Infelizmente, a gente não consegue atender as pessoas no período que a gente gostaria. Então, pelo pouco que a gente tem e o mundo que tem para dividir, a gente consegue dar uma a cada 3 meses. Mas é difícil quem bata lá e não leva. E aí tem a questão das lonas, a questão das cestas básicas, das telhas, né? E agora, com isso que aconteceu no Vale do Taquari, por incrível que pareça, nós recebemos um alerta da subordinada da Defesa Civil Nacional em final de maio, que isso poderia acontecer, e até num âmbito maior. O mês inteiro de setembro estava previsto ciclone, para o mês inteiro, com ventos de 80 a 120 chuva de 80 a 120 milímetros. E isso, nós temos lá hoje um estoque, só para ter uma ideia, de 16 mil telhas. Tá? Mas o que acontece em Santa Maria, Miguel, Admar? Hoje, Santa Maria ela é construída em cima dos maiores aquíferos do mundo. Para vocês terem uma ideia, se for seguir a legislação ambiental, 72% das residências de Santa Maria são ilegais, independência se é uma zona mais simples ou uma zona mais nobre. Né? Acredito. E aí tem o ser humano, que constrói em casa em cima de sanga, que constrói em casa em cima de dutos da Corsa e da prefeitura, né? Que desmata, que a nossa infraestrutura vai limpar e aí tu tira sacos e sacos de garrafa PET, de colchão, né? Então, alguns vizinhos perguntaram a minha opinião sobre o que aconteceu no Vale do Taquari, eu fui bem simples, bota na conta do ser humano. Porque eu tô com 55, a 50 eu tô escutando que um dia a natureza ia dar o retorno dela. E isso que eu tenho 2 telas na minha frente, o meu trabalho, o meu serviço administrativo, a outra eu faço o controle e monitoramento do clima em três estágios, né? Isso que o Mar ainda não deu o recado dele, tá? Mas a gente se mobilizou, e a nossa Defesa Civil, em quantidade de pessoas, somos poucos, e a gente se mobilizou para ajudar de alguma maneira. E a população, o povo gaúcho é sensacional, o povo santamariense é de um coração. Ontem nós estamos... tu fala porque aquele CDM lá lotado de voluntários, lotado de doações. Mais de 300 pessoas, Admar, e tu fosse o primeiro, né, o primeiro do legislativo nosso a botar o pé lá. Outros vieram, outros ajudaram, tá? Mas que diga-se de passagem, foi o 01 a chegar lá, e tu visse, então, o início do trabalho, sabe? E as eu pessoas confesso que eu não já carreguei muito peso na minha vida, Miguel. Quando nós tínhamos a distribuidora, Sim, eu imagino. Eu colocava caixa lá, principalmente quando eu precisava um caminhão para ir para torneio, domingo de manhã, o pai, só se o pessoal descarregar essa carreta, e naquela época não tinha empilhadeira, não tinha nada. No braço. E eu botava o braço junto com... Eu nunca fui patrão, cara. Eu era colega do pessoal lá, né? Então eu ajudava a carregar. Só que agora eu tô fora de forma, tô com peso excessivo. E eu, assim, eu ajudei a descarregar e carregar caminhão lá, e o
O peso me cobrou Aham, isso. eu acredito. Nós a dor recebemos no um corpo, mas elogio. Fiz decoração e Faria vou de fazer novo, de se fosse novo. possível. Fazer de novo. Nós porque- recebemos um elogio, Admar e Miguel, da coordenação da cidade de Mussum, que diz o seguinte, que Santa Maria mandou, eu tenho aqui o áudio que eu recebi, mandou as coisas exatamente organizadas, separadas, identificadas, o que era masculino, o que era infantil, o que era adulto, número, sapato, tudo, né? Então, assim, ó, a população de Santa Maria, eu sou santamariense, gaúcho de certidão, porto-alegrense de certidão, Coração. santamariense de coração, porque esse povo é fantástico. As pessoas chegavam lá e quem, da volta ali do CDM, viu que não tinha mais o que fazer, ia para casa ou vinha com vassoura ou trazia lanche. Então, assim, ó, é fantástico. Então, no mês Farroupilha, né, do mês do nosso orgulho, nada mais do que o povo gaúcho mostrar dos homens aguerridos que nós temos aqui e das mulheres que são uma fortaleza gigante. Então, é um trabalho que é muito prazeroso para mim, tá? E através da nossa administração, nosso prefeito, que nos dá o aporte necessário, tá? A gente consegue atingir longe. Hoje há um indício de que Santa Maria possa sediar uma primeira sede do interior do estado, de alerta, sendo Porto Alegre a matriz, né? Está sendo trabalhado junto com a UFSM, visto ao nosso nível de excelência que está aqui hoje. Tá bem. Bacana. Todo papo legal, ele chega ao final, né? E passa Parece rápido, que né? a gente tem uma tarde inteira e quando vai ver... Então tá lá o Jefferson, né, nosso jornalista, já fazendo sinal que acabou o tempo. Né, o Andrei e o Nick diz que já tem outro aí esperando para usar o estúdio aí. Quero agradecer essa rapaziada, principalmente ao nosso jornalista, o Jefferson Cabral, ele que é o produtor do nosso podcast, ele que deu o início aí. Eu estou aí na vereança, vou completar 16 anos de vereança, Miguel e André, e nunca tive um jornalista na minha equipe. E o Jefferson chegou para dar uma mudada, né? Repaginou aí as nossas Bacana. redes sociais, Foi né? bacana. Movimentou, aí criou esse podcast que está sendo maravilhado pela... A gente está escutando isso, né? Porque a gente aqui está levando as informações e é esse bate-papo aqui que a gente faz, né? Conhecendo um pouquinho de cada um. É importante, né? é importante. Mas, né, como eu sou irmão do Jorge Pozobon, né? Então eu sempre quebro o protocolo, eu passo um pouquinho. Depois, um dia, o Andrei vai me dizer assim, ó, cara, tá faltando grana aqui, o aluguel era 1 hora só, né? Mas isso aí, né, dinheiro não é problema, né, Jefferson? Nós corremos, é a solução dos problemas. Eu preciso, antes de nós encerrar, eu preciso... Eu quero contar duas desse rapaz aqui na frente. Rapidinho, rapidinho. Do André, eu quero 2 do Miguel aqui, vamos lá, né? Vamos... As duas do André, rapidinho. Estamos profissional 2004, toda a base dos juniores. E estamos na copinha, que hoje estamos aí entre nas quartas e finais. E aí chovendo, né? Semana Farroupilha, porque a competição é em setembro. E aí estamos no vestiário ali, o Anderson Cebola, um dos mais velhos, nós tudo pé de alface, né? Tudo guri. E aí estamos se fardando um jogo difícil. Se eu não me engano, era Esportivo de Bento. São Paulo. São Paulo de? Rio Grande. De Rio Grande, perfeito. Então era São Paulinho. E aí, o tempo meio feioso e tal, entra o meu treinador para a palestra, né? A palestra dele vai dizer como é que ele quer que o time jogue. Entrou de bota, bombacha, todo puxado. Ele disse assim, hoje nós temos que jogar conforme eu estou aqui piochado. De bota, bombacha, chapéu, de lenço, porque nós precisamos jogar modo gauchão hoje. E imagina, né? A gurizada caiu na risada porque era uma coisa diferente. Treinador piochado na beira do campo. E realmente, né? Foi o que aconteceu. Então, ele sempre tentava motivar ou modificar nós de alguma maneira. A outra dele também nos juniores, e aí a perdida, né? Tava no São Luís de Juí, virou clássico, nós jogamos 6 vezes contra eles aquele ano. 3 lá e 3 aqui. E uma dessas aí na fase classificatória, acho que não valia mais nada. O jogo tá 0-0, foi expulso no meu outro colega de meia, se não me engano era o Rafinha, foi expulso no primeiro tempo. 0-0 o jogo, vamos vestiário. E o André disse assim, agora eu vou incendiar a arbitragem, vou entrar lá, porque ao contrário hoje do Luizinho, que tem 7 na comissão técnica, 2 análise de desempenho, enfim, outras funções, naquela época era o Domingos e André e Domingos, não tinha mais ninguém. E aí ele disse para nós no intervalo, eu vou entrar lá, vou incendiar, vou pressionar o juiz, ele vai expulsar um deles,
e nós vamos aí ficar ainda igual para poder ganhar o jogo. E deu o intervalo do jogo, voltou, o André foi para cima do árbitro lá e aquela turma do deixadiço daqui e dali. Resumindo, 5-1 pro São Luís de Juí. Então essas duas aí que eu tenho expulso. dele. E ele expulso. Normal. Tu conseguiu ser expulso na Figueira lá pelo teu seu massagem. Porra. Teu massagem. Miguel, tô parado. Eu tô parado na beira do campo. O massagista foi lá, botou o dedo na cara, o juiz deu vermelho. Não, jogou um copo d'água. Não é o Canela, o seu Canela? Não, jogou o copo d'água no cara. Eu Edmilson. tô parado olhando e o juiz. O senhor tá na rodovia. O que eu fiz? Não, eu expulsei ele, o senhor tem que sair também. Eu lembrei de porra. Edmilson. E tu vai contar duas perdidas Cara, do assim, Miguel, ó, né? o Miguel é difícil. Tá, você, o Miguel é difícil. Só tem Miguel, ganha. Não, ele sempre foi um cara centrado, foi um cara regrado, né? Um cara tal. Até uma figura folclórica aí na cidade. Vale a pena falar O nome. E o Miguel tá no campo lá, né? Nós estamos esperando pro treino e estamos lá. E a figura entra com uma caixa de bombom. E tu sabe quem é? Nós estamos lá parados, esperando. Esse não pode citar o nome. Não. Nós estamos parados, olhando, ele esperando treinar. E o cara, ó, Miguel, bombom que eu te prometi ontem de noite, porra. A galera assim, ó, acabou o treino, para o treino. Mas assim, ó, sempre foi um exemplo, tá? Sempre foi uma liderança, sempre foi um cara que cobrou, tá? Não me admira ele estar na situação que está hoje. Tá, e fico muito feliz que o Internacional de Santa Maria tenha um diretor como esse. Realmente, aquele nosso júnior de 2003, ele, se fosse dado sequência, ele tinha subido o Internacional em 2006, tá? Porque era um time de 13 jogadores, mas muito parelho. Nós fizemos grandes partidas. Aqui eu ia falar do Caxias. O Caxias subestimou, terminou 1-0. Aí ia ter uma perdida minha, terminou 1-0 para o Caxias. O Caxias nos Primeiro tempo. enfiando o campo abaixo, nós na baixada. O falecido Anador, o treinador, o profissional vendo o jogo. E eu digo, Domingos, vamos fazer o seguinte, eu vou chutar porque o Domingos é uma moça, uma educação, sabe? E eu digo, eu vou chutar o balde no vestiário. E tu entra e apazigua pros guris e tomar vergonha na cara. Eu entro no vestiário, todo mundo quieto, me olhando. E eu era auxiliar, né? Eu digo, cara, peguei um espelho, vocês têm a serragem. Meu pai me ensinou que o homem na cara tem barba. E tô botando nele, vamos, o raio, que o pata e tal. Daqui a pouco eu olho um mochinho, dou-lhe um mate, dou-lhe um bico no mochinho da parede. E subo, com os olhos cheios de lágrimas. E o Domingos, ô meu irmãozinho, te emocionou? Eu digo, não, meu pé, rapaz, tá inchado. Quebrei o mochinho. Quanto é que terminou o jogo? 4-2 para nós. André, a tua carreira no veterano é curta ainda, né? Mas um jogo inesquecível. Figueira e Medianeira, primeiro semestre, gauchão do ano passado. 2-1 no campo do Gauchão. 3-2. 3-2. 3-2 Gol no campo do Sérgio Figueira de no cabeça. último. Uma emoção que eu vi depois do jogo. Miguel, que parecia um menino de 15 anos comemorando a ida para a final. Miguel, um jogo inesquecível do veterano. Meu, sem dúvida, nós e Paineira no 2-9. Não, pra ti eu não vou dizer veterano, porque tu já jogou também, né? Pode incluir aí de primeira Tem quadra, aquele nosso, né, que tu fazia parte junto, eu sempre brinco com o Henrique, que o Henrique era o nosso mascote pé quente. Palmeiras da Vila Figueira 2011 e Grêmio Atlético Membuí, Copa Razão, né? Onde nós ganhamos os 2 jogos. Nós dava de um lado o PSDB, do outro lado o PT. Exato. Quem é que ganhou, Miguel? Ganhou a direito, o PSTV. Foi uma coisa inédita, ganhamos os 2 jogos, né, praticamente 2 chocolates, onde o time deles era praticamente semi-profissional, todos pagos, e fizemos 2 grandes jogos, conseguimos o título, e também dá alegria ao seu Darcy, né, aquele senhor sempre merece alegria, felicidade. Aproveitar e já estender um abraço ao nosso amigo Mano, né, tá de aniversário hoje, Silvio. Esse eu aprendi muito com ele, porque é um senhor meio-campo, jogava demais. Esse te deu aula para usar a camisa white, me né? Deu aula. Jogou bola. Eu muito sentava, assistia, eu jogava no segundo quadro ainda, e aí eu assistia o primeiro quadro com Dal, ele, Omar, Frajola na direita, Cássio na esquerda, Pablo, finado Rubens, Luciano Prachá no gol. Meu Deus do céu, tá louco. Everton no meio. E aí na frente simplesmente Penacho, e aí atirava o 9 para cima, né? Porque quem jogava do lado do homem deitava. Só deitava. Eu vou deixar um abraço ao nosso amigo Mano aí mesmo. Eu vou, para nós encerrar, os homens já estão me olhando feio, eu vou contar
um pouquinho da minha história, porque fala treinador, porque eu sou um motivador, né? Eu nunca estudei para ser treinador. Tudo que eu aprendi foi na Várzea. Uma vez o Grêmio veio jogar aqui, eu pedi para o Tite para me assistir, fiquei do lado dele, né? Ele é treinador do Grêmio, num amistoso, da palestra, ali para pegar o trejeito, né? E um jogo inesquecível para mim foi quando não podia voltar o jogador, era substituído e tu não podia trocar, né? Não podia retornar. 22 minutos de jogo, campo do Juventude, Figueira em Montese. Clássico. Categoria 40 anos. 4-0 para o Montese. 4-0. E eu disse, cara, uma loucura. O Renatinho do Bar do Garça fez um gol não era bicicleta, era triciclo, porque ele deitou e puxou. Fomos para o intervalo, cara, quem eu tirar não vai voltar, né? Cara, e atrás de mim a torcida do Montese, os jogadores só comem arroz, só plantam batata, falando do Penacho, o Milico, meu zagueiro, mais gordo que o treinador, sabe? E aquilo tudo nos meus ouvidos. Cara, intervalo, daí eu só não chutei o banquinho, que não tinha. Né? Cara, e fiz uma mexida assim, fomos pra cima, cara, e nós, o Dilson, meu meia esquerda, expulso aos 27 do primeiro tempo e eu tomando 4-0. Fiz aquela mexida no intervalo, terminou o jogo 4-3 pro Montese, ganharam. Vamos pra Figueira. Cara, liguei pro seu Darcy, preciso do vestiário ao meio-dia. Mas, Ademar, aquela calma dele, o jogo é às 4 da tarde, preciso do vestiário ao meio-dia, o senhor pode... tu manda aqui, então tá. Cara, peguei caixa de som, liguei para as mulheres, para as namoradas, para as noivas, para as que eu não consegui falar, eu inventei, pendurei carta em todo o vestiário. Isso quando aqueles caras entraram dentro do vestiário, eu toquei aquela música do Ayrton Senna a todo vapor. Cara, assim, uma loucura, né, cara? Penacho, os caras disseram que tu só sabe plantar batata. Milico, tu é gordo, Milico. Os caras disseram que tu não joga nada. Cara, e fiz aqueles caras comer, né? Motivacional. E daí eu falo do Quinzinho. Nós precisávamos ganhar de 2 gols de diferença. Estamos ganhando de 1-0, Montese empatou. 1-1. Precisava fazer mais 2 gols. Fizemos 2-1, e o Quinzinho, naquela época, magrinho, gastava bola, só que não estava no dia dele. 35 do segundo tempo, eu olho para o banco, vou botar o Silvandro. Naquela época, velocista, né? Vamos explorar o Silvano e faço o sinal para o Quinzinho. E tem uma falta que o Edson vai bater na intermediária, assim, e o Quinzinho, depois da falta, tá bom. Edson bateu, cabeça do Quinzinho, goleiro saiu mal, 3-1 para nós. Nosso campeão Silvano entrou, e fomos correr para abraçar o Quinzinho, nada do Quinzinho, festa depois. Na hora da resenha, eu pego o telefone, Quinzinho, onde tu tá, cara? Tô em casa comemorando. O cara saiu fardado, cara. Fez o gol do título e foi bom. Então, assim, eu digo, eu não sou treinador. Eu sou motivador, eu faço os caras tirar leite de da onde pedra, não tem. Cara. Então, e o veterano, e por isso que eu choro, viu? E por isso que o futebol é apaixonante. Que uma cachaça. O melhor time não te dá o resultado, é que tu vai ganhar o jogo dentro de campo. Exato. Mas será que vai rolar a caneca, Miguel? Vamos ter que deixar para uma próxima, senão não vai dar, vai faltar para os outros podcasts. Essa aqui eu tenho que levar na minha coleção, né? Porque tá louco, é diferente, né? Nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Bilíder Embalagens, a Casa X Lanches, ao Restaurante Portela e a Cis Limpa. Pessoal, chegou o fim, né? Se você gostou, deixe seu like, vai lá, se inscreva no nosso canal. E como eu digo,
Não sou da Globo, mas eu digo assim, bem amigos, um beijo do gordo. Oferecimento Bilíder, embalagens reduzindo o seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001. Variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458. Telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional. Agora para todos. BR 287 6000. Camobi, telefone 3212-7700.